Oi, gente, eu sou a Mavi do NBA das Minas e vou explicar para vocês direitinho como que foi a bolha da NBA em 2020. Bom, a bolha da NBA, que algumas pessoas chamam de campeonato do Mickey, foi a resposta da NBA à pandemia da Covid-19. Então, eles reiniciaram a temporada com os 22 melhores times no parque da Disney. Uma coisa que faz os fãs discutirem até hoje se vale ou não, se foi fácil, se foi muito difícil. Enfim. Antes de tudo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Bom, para começar, em janeiro de 2020, nos Estados Unidos ainda estava aquele clima de não achar que a pandemia fosse realmente acontecer, ou que a Covid fosse virar o que ela realmente virou. Até que Rudy Gobert, que na época estava no Jazz, pegou o Covid e a realidade bateu na porta quando o primeiro jogador realmente pegou o Covid. Aí o que aconteceu é o efeito dominó. Por exemplo, Donovan Mitchell, que na época também estava no Jazz, também pegou a Covid. Aí o que a NBA fez? Isolou o time de Utah por 3 horas para testar todo mundo depois de um jogo. The game tonight has been postponed. You are all safe. Só que assim, lembra que nessa época ninguém tá usando máscara ainda. Era como se fosse assim, não sei como pega, não sei como passa, tanto faz. Tanto é que tem o famoso vídeo infame do Gobert em uma entrevista sobre ele ter pego a Covid e ele tava zoando e tirando sarro, encostando em tudo que ele via pela frente, querendo dizer tipo, eu vou passar a Covid pra você. Nossa, até parece que mico, uma grande brincadeira. Quem diria que esse vídeo ia envelhecer que nem leite, né? Aí a NBA resolveu fechar e cancelar todos os jogos. Só que a temporada ainda não tinha terminado, então o que eles iam fazer? Fingir que essa temporada não existiu? Terminar a temporada em outro ano? O quê? O plano da bolha parecia super extremo. Os protocolos que os jogadores da NBA concordaram restringiram fortemente tudo que eles iam fazer. E, obviamente, eles tinham que usar máscara e o principal e o mais horrível de tudo, ficar separado de família e amigos. Eles tinham que fazer testes diários e os detalhes eram impressionantes. Por exemplo, tinha um jeito certo para higienizar as bolas de basquete. Os baralhos de cartas que eles usavam para se divertir eram descartáveis. E quando os jogadores queriam sair dos quartos, etc., eles tinham um dispositivo de rastreamento no punho deles que emitia um sinal sonoro caso eles ficassem a menos de 2 metros de alguém. E ninguém estava mais entediado que os árbitros da liga, que tinham cada vez menos coisas para fazer conforme os playoffs foram avançando. Por exemplo, o Mark Davis disse que ele ficava nadando o dia inteiro. Ele falou, eu sei porque eu estou aqui. Estamos tentando salvar o nosso negócio no meio de uma pandemia. Mas enfim, a NBA voltou e decidiu retomar a temporada na Disney. O que é claro, até hoje fazem piadas chamando de Copa Disney, Troféu do Mickey e por aí vai. Na época, a NBA tinha considerado 3 lugares, Las Vegas, Houston e Disney. Mas fez mais sentido ser na Disney porque eles iam isolar facilmente o parque, que já tinha espaço com quadras e diversos hotéis separados um do outro para isolar os times. Além de tudo, tinha mais atividades para eles fazerem enquanto eles tentavam não enlouquecer no meio da pandemia, longe de família e amigos e tendo que competir na NBA. A bolha da Disney começou dia 30 de julho e todos ficaram impressionados com as restrições, organizações e logísticas insanas que a NBA criou para evitar que a Covid chegasse e se espalhasse na bolha, incluindo não só jogadores, claro, como técnicos, preparadores físicos, imprensa, funcionários, etc. E eles conseguiram manter 0 casos de Covid por 3 meses e sem vacina ainda. Mas tem 8 times que não se classificaram para os playoffs e ficaram de fora da bolha, como Charlotte Hornets, Golden State Warriors, Minnesota Timberwolves, Cleveland Cavaliers, Detroit Pistons, New York Knicks e Chicago Bulls. O Pelicans foi o primeiro time do Oeste, tendo um dos calendários mais fáceis de ganhar, um esforço que a NBA fez para ter o Zion nos playoffs, e mesmo assim o esforço não funcionou.
Nesse ano, o Pelicans tinha 27 jogos transmitidos na TV, porque a NBA tinha muita expectativa em cima do Zion, que sofreu uma lesão e perdeu meses e meses da temporada. Isso é, o Adam Silver meteu 1 bilhão de jogos do Nolan na transmissão, para depois todo mundo ter que ficar vendo eles perdendo toda hora, sendo que ele achou que ele ia ganhar um dinheirão com a gente vendo LeBron e Zion. Não rolou, frustração. Damian Lillard, na época no Blazers, estava enlouquecido na bolha, gente. Ele acertava a bola de 3 do lado de fora do parque. Tanto é que ele foi o MVP da bolha. Título que algumas pessoas tiram sal. Tipo, o MVP da bolha, como assim? Mas ele foi, tá? Na mídia, tinha vídeos que mostravam as comidas apetitosas, se você for um estadunidense, claro. Só que quando os jogadores postavam as fotos que eles recebiam, parecia comida de avião, uns troços assim, insosso, nojento. Por exemplo, o Montrezl postou essa foto no Instagram e disse que ia passar fome em Orlando. O Embiid disse que ia perder mais de 20 quilos com essa comida nojenta. E detalhe, quanto custava um café na bolha? $20. Isso é, você já estava passando por um momento horrível e você tinha que pagar $20. É claro que, assim, eles são milionários, mas eu acho um absurdo, né? Quando os jogadores chegavam na bolha, deu pra ver que eles levaram, assim, computador. Gente, eles estavam carregando o monitor na mão. Por quê? Porque algum deles estavam streamando na bolha, jogando 2K, COD e por aí vai. Ah, mas por que eles não usavam os brinquedos da Disney? Bom, a NBA fez um livro de regras de mais de 100 páginas, gente. Não à toa, eles tiveram 0 casos de Covid no auge da pandemia sem vacina por 93 dias. Então, assim, eles não podiam fazer tudo o que eles queriam, não. E é claro que, né, como toda quarentena, teve os furões da quarentena. Por exemplo, no Clippers teve o Lou Williams, que a NBA aprovou que ele deixasse a bolha para um funeral, né? Algo assim, específico. Só que aí, do nada, ele fez uma parada não aprovada pela NBA no Magic City, um clube de striptease popular em Atlanta. Só que ele falou que ele não tava lá para coisas que envolvem strip club, gente. Ele foi para lá porque ele queria asinhas de frango, que ele falou que são as melhores que tem. O que aconteceu é que ele foi forçado a ficar em quarentena por 10 dias dentro da bolha. Outro furão foi o Richaun Holmes do Kings. Ele disse que, sem querer, ele cruzou a linha ali da fila do campus da Disney para pegar de novo, gente, tudo é sobre isso, asinha de frango. Ele foi até aonde ele não devia por causa de asinhas de frango. Aí ele foi forçado a passar 10 dias em quarentena no seu quarto. É claro que tinha que ter um brasileiro representando os furões da quarentena. O Bruno Caboclo, na época no Rockets, deixou o quarto de hotel dele no início da pandemia, porque ele falou que não sabia que não podia fazer isso, meu querido, como assim? E aí ele teve que ficar 10 dias em quarentena e fazer vários testes de Covid. E no meio disso tudo, aconteceram os protestos em nome de George Floyd contra a brutalidade policial e o racismo. A NBA então permitiu que os jogadores colocassem frases de apoio em suas jerseys. Frases como pedindo paz, justiça, igualdade, poder ao povo, ou quantos mais de nós, né? Pedindo reforma educacional, o Nurkic escreveu igualdade em bósnio. Também tinha diga o nome dela, em homenagem a Breonna Taylor, etc. Além de tudo, a frase vidas negras importam estava em todas as quadras. Em vez de ir diretamente para os playoffs, a NBA programou 88 jogos de classificação, 8 para cada 22 times. E estabeleceu um caminho para os 6 times convidados que estavam fora dos playoffs quando a temporada foi suspensa, poderem jogar o famoso play-in. O Phoenix Suns quase fez isso, tornando-se o queridinho da bolha a fazer um perfeito 8-0 no reinício. Mas eles ficaram de fora do primeiro jogo do play-in, sendo eliminados pelo Memphis Grizzlies. Só que o Memphis foi eliminado pelo Portland Trail Blazers. Os primeiros 2 jogos em julho foram Jazz contra Pelicans e Lakers contra Clippers. Tinham jogos da NBA transmitidos quase que o dia inteiro no auge da pandemia depois de 4 meses sem jogos. Isso é, tava todo mundo vendo o NBA o dia inteiro. Os primeiros jogos tinham stats insanas, como o Rockets contra Mavs, que o Harden fez 49 pontos e Porzingis fez 39 no segundo dia da bolha.
Depois teve Memphis e Blazers, com Lillard acertando milhares de bolas de 3, mostrando que sem torcida, os jogadores da NBA não erram. Dame fez 45 pontos contra o Nuggets e 51 pontos contra os Sixers, por exemplo. Ele chegou a fazer 61 pontos contra o Mavs. Teve o game winner de 3 do Kuzma no Lakers na época e simplesmente não tinha fãs, porque era bolha e só dava pra ouvir o banco gritando. Foi um dos buzz beater mais desanimados da história. Perguntaram pro Lillard se ia ser mais difícil ou não ter ganho na bolha e ele falou: "Eu acho que teria sido difícil ganhar, porque todos estavam em boa forma", disse ele. Todo mundo estava fresquinho, é por isso que você viu performances incríveis e stats insanas, porque não havia distrações. Portanto, acredito que isso tornaria a vitória ainda mais desafiadora. Essa é pra você que fala que ganhar na bolha foi muito mais fácil. Teve também os duelos entre Jamal Murray e Donovan Mitchell, que os levaram a marcar mais de 40 pontos cada um 2 vezes nessa série, o que foi a primeira vez que uma dupla de jogadores adversários fez isso várias vezes em uma série de playoffs. E ambos tinham apenas 23 anos na época. Bom, o basquete voltou no dia 29 de agosto e não demorou muito para que os playoffs surpreendessem e encantassem os torcedores. Tirando os torcedores dos times que estavam perdendo, claro. Os dois favoritos ao título eram Bucks e Clippers, que foram eliminados na segunda rodada. A derrota do Clippers veio para o Nuggets, que se tornou a melhor história de recuperação da bolha ao superar a desvantagem de 3-1 no primeiro e no segundo turno. Mas e o Bucks? O Bucks parecia um time muito bom com 48 vitórias, que fez um bom trabalho, mas que lutava para marcar pontos contra defesas competentes. Logo nos 2 primeiros ataques do jogo, tanto o Lakers quanto o Heat pontuaram. Se nesse primeiro momento as equipes pareciam com o mesmo ritmo e mesma efetividade, isso mudou depois do primeiro quarto, que terminou 28-20 para os Lakers. Mesmo com 3 arremessos de 3, o Heat viu LeBron e Davis combinarem para 17 pontos já nos primeiros 12 minutos. O quarto seguinte foi ainda mais avassalador, com o Lakers apertando a marcação e contando com LeBron James, Anthony Davis e com o coadjuvante mais experiente no setor ofensivo. A diferença subiu dos 8 pontos para 28 pontos. O fim do segundo quarto marcou 64-36. Nos 2 últimos períodos, bastou administrar o excelente resultado criado nos 2 primeiros quartos, e no final do terceiro quarto, o Lakers vencia por 31 pontos, e LeBron James já estava flertando ali com triplo-duplo. No último quarto, eles concretizaram um desempenho espetacular: 28 pontos, 14 rebotes e 10 assistências para LeBron, 19 pontos e 15 rebotes para Dave e 19 pontos para Rondo. Por 106-93, o Lakers foi campeão na bolha da Disney. Quando a temporada começou, não tinha como saber que Kobe Bryant ia morrer em um acidente de helicóptero trágico. Não tinha como saber que uma pandemia ia interromper a temporada da NBA e o mundo no início de março. Não tinha como saber que a liga ia parar clamando por justiça social em 26 de agosto. Mas tendo experimentado tudo isso e tendo visto a reação de LeBron James avançar para sua 10ª final da NBA, foi necessário nessa época da pandemia.